Então eu fiz uma escolha lá no início, em 2020, salvo engano, de pegar um fio condutor para falar sobre psicologia, tá? E foi um fio condutor que alguns encontraram como algo diferente, porque eu comecei falando sobre o tarô, né? Então, claro, no mundo onde a gente está acostumado mais às ciências quantificáveis e a valorizar aquilo que a ciência consegue entregar através da sua metodologia própria, a ciência contemporânea, ter feito uma escolha para o tarô do tarô foi algo mais ou menos audaz, vamos chamar assim, né? Quer dizer, sobretudo um médico falando sobre tarô, né? Mas a escolha ela não foi arbitrária, porque uma grande parte dos psicólogos que formaram o que a gente conhece como psicologia contemporânea, eles estavam num diálogo com ciências ocultas ou ciências herméticas, perfeito? Então, quando você pega, por exemplo, a obra do Dr. Jung, ele vai falar sobre o tarô, né? Ele fala sobre alquimia também. A própria obra do Dr. Freud, existe um diálogo interno oculto, que não é explícito muitas vezes, com ciências ocultas. O que é o tarô, no final das contas? Acho que vale a pena uma pequena recapitulação, tá? O tarô ele pode ser compreendido sobre vários ângulos. O ângulo que eu trabalho o tarô é o seguinte: ele é uma história contada, perfeito? Uma história contada das possibilidades humanas sobre a Terra, ok? Então, faz sentido que a gente pegue alguma história que seja arquetipicamente relevante, ou seja, que contém em si uma grande quantidade ou densidade de significado, para poder ir entendendo sobre o homem e suas relações específicas nesse mundo. O eremita, concretamente, se a gente for dar uma olhada nele, eu não sei se vocês têm a ideia, vocês têm a visão do eremita, a imagem do eremita clara na cabeça de vocês, tá? Então, beleza. O eremita, em geral, ele vai ser representado ou simbolizado, ele vai ter um desenho, e são três elementos fundamentais aqui que chamam mais atenção no eremita, perfeito? O primeiro elemento dele que chama atenção é a roupa, né? Então ele tem uma capa, ok? Se vocês lembrarem do mago, que foi acho que talvez o primeiro que eu tenha tratado, ele tinha um chapéu, né? É um adereço que chamava bastante atenção no mago. O eremita ele tem uma capa, tá? Além da capa ele tem um bastão, ele tem um cajado, que ele vai andando com ele, perfeito? E ele tem uma outra coisa que chama muita atenção, que é uma lâmpada, tá? Então ele tem uma lâmpadazinha aqui na frente. Depois o eremita ele também está de pé e está numa posição de alguém que está... Qual que é a posição que ele está aqui? Por que vocês diriam que ele está fazendo? Quer dizer, é como se ele tivesse... ele está meio encurvado, como se ele tivesse andando, investigando alguma coisa. É a impressão que dá, né? E é precisamente isso que essa lâmina ela vai começar a revelar para a gente. Ela revela para a gente uma posição existencial específica de um sujeito que é um velho, portanto é um sábio, na simbologia, não é um jovem. Se a gente for lembrar do louco, que foi uma lâmina que a gente trabalhou lá atrás, era um sujeito imberbe, né? Sem barba, jovenzinho, iniciando uma jornada. O eremita não, o eremita já é um velho, perfeito? É um ancião, é alguém que, bem, está caminhando há um tempo, né? Está caminhando no tempo e ainda assim ele tem uma lâmpada acesa e ainda assim ele precisa de um bastão para que ele possa ter uma certa segurança. Ora, talvez porque ele já esteja velho, ele precise de segurança, né? Quer dizer, as pernas dele já não dão conta de fazer com que ele caminhe, né? Sem um medo de tropeçar, sem o medo de ficar pelo caminho, perfeito? E ele tem uma lâmpada também, que é para iluminar o caminho, né? Então, quer dizer, o eremita ele pode estar se movendo de manhã, pode estar se movendo à noite, mas ele está com essa lâmpada acesa ali na frente dele, ok? Quando a gente olha para ele ainda tem um capuz, né, que está caído, né? Ele não está com a carpuça, ele não está com o capuzinho coberto, ele tem um capuz para trás, tá? Então ele tem essas características, são as características que chamam a atenção na primeira lâmina do tarô. E sábios que já falaram sobre esse assunto, eles encaminham por alguns ângulos, tá? A nossa ideia aqui, mais uma vez, não é usar o tarô para fazer previsões. Vocês sabem disso, né? Quer dizer, eu não sou um tarólogo nesse sentido, né? Quer dizer, não vou abrir aqui, fazer um jogo, cantar seu destino, o seu futuro, não é isso que eu vou fazer. A ideia é que a gente consiga, através dessa lâmina, dessa imagem, num arco específico traçado, através dos 22 arcanos, que a gente possa ter uma quantidade específica de intuições. Então, quando a gente pensa, por exemplo, num sábio, num velho, com um hábito, né, com uma capa e um capuz, a gente imagina uma imagem de um monge, né? Uma imagem de um monge aqui que está pra gente. Depois ele tem esse bastão, como eu falei, e tem essa lâmpada. Eu falei, olha, vale a pena, e o pensamento simbólico, ele precisa estar localizado em algum lugar, e aqui dependendo das perguntas que surgem, se vocês fizerem ou não, ou dependendo de como a gente for fazendo a arborescência do pensamento, a gente pode ir para alguns lugares de civilizações específicas, tá? Mas o fato é, pra gente, ocidental, quando a gente olha para uma figura desse tipo, existe uma primeira imagem que vem na nossa cabeça, que é a imagem do monge mesmo, o monge cristão, o monge católico, né? Você olha para isso e fala, olha, tá parecendo um monge um pouco mais colorido,
né? Mas parece um monge, um tipo de monge. E aí a gente faz uma pergunta simbólica: quando começa a vida monástica? É uma pergunta que ela é histórica no primeiro momento, mas a gente quer extrair o máximo de significado simbólico. Onde começa a vida monástica no Ocidente para a gente? Vamos recapitular um pouco da história, né? Então, o cristianismo ele é fundado num momento específico, né? No início do... Pronto, está localizado ali com o nascimento e com a vida e com a morte, com a ressurreição do Cristo. Depois a gente tem, logo no primeiro círculo imediato do que a gente chama dos discípulos do Cristo, a gente tem uma continuidade, tá? Uma continuidade vívida, uma continuidade não intelectual, mas uma continuidade de coisas que aconteceram com os primeiros discípulos do Cristo. Ora, Cristo morre, depois ressuscita, depois vem o seu espírito, né? Assim que a mitologia conta pra gente, né? E com línguas de fogo, alcança alguns discípulos que estavam ali, né? E ele sai numa certa missão específica, fazendo mais ou menos a mesma coisa que o mestre fazia, né? Anunciando uma quantidade de coisas novas, né? Vivendo de um modo novo também para a época, não é isso? E sobretudo levando a realização daquela vida para um lugar que foi um lugar marcado e comum a todos os primeiros. Que lugar é esse? O martírio, né? Se a gente for parar para pensar, aquilo que mais ou menos caracterizava um desfecho adequado de uma vida que era identificada com a vida do mestre era, ora, ao final de um tempo, vivendo como mestre, morreríamos como ele, né? Como é que Cristo morre? Martirizado. Como os primeiros discípulos do Cristo morrem, com exceção de São João, né? João Evangelista, aquele discípulo, não sei se vocês lembram da história, viveu até muito velho, né? E não morreu martirizado, perfeito? Teve uma morte natural, por assim dizer. Mas quase foi martirizado várias vezes, hein? Atenção, né? Que João, o discípulo, ele teve uma vida que foi uma vida calma, né? Escrevendo, não, foi uma vida também de muita tribulação e quase morreu várias vezes também, perfeito? Ok. Dito isso, o que a gente vai imaginar? A gente vai imaginar o seguinte, olha, aqueles primeiros não discípulos, né? Mas aquela primeira civilização que recebe o Cristo, identifica isso que se chama de divindade de dois modos, perfeito? Então, os romanos, eles identificam a divindade como um super-homem. Quer dizer, o que é um deus para o romano? O deus para um romano é aquele que tem superpoderes, no final das contas, né? Ele consegue fazer uma série de prodígios miraculosos sobre a face da Terra, em geral relacionados à guerra ou à agricultura, né? Ou à abundância, à prosperidade material, ou a subjugar outros povos. Isso é o que era reconhecido como o Deus, né? E para o povo hebreu era o inverso disso, quer dizer, não tinha nada que ver com a humanidade, mas com quase uma abstração, né? Um conjunto de leis e o Deus que se revelou lá atrás e que não tem uma cara, não tem uma face, não tem um corpo sobre tudo. Então, quando aparece um outro sujeito, o Cristo, que não é nem uma coisa nem outra, é natural que aquela comunidade receba essa novidade com uma certa rejeição, não é isso? E todos aqueles, claro, que de algum modo recebem essa novidade e vivem como o Cristo, eles vão sofrer as consequências evidentes, né? As consequências que, no caso ali em concreto, eram martírio, tá? Então, o que importa para a gente aqui? Importa para a gente aqui conseguir resgatar uma quantidade de forma mental, uma capacidade de conseguir reconhecer o que é o eremita. No final das contas, é isso que a gente está fazendo, ok? Então, a gente precisa fazer uma investigação, que é o que a gente está fazendo aqui nesse primeiro momento do nosso encontro, uma investigação da evolução do que é isso, o que ele está procurando exatamente, o que ele está encarnando, é isso que a gente está fazendo aqui, perfeito? Então vamos lá. O Cristo encarna, o Cristo morre. Os primeiros cristãos, eles têm a perfeição da sua vida no martírio, ok? Não tem nada a ver com o eremita. O eremita é um velho, ele não morreu, né? Ele não morreu. Então foram 3 séculos onde a gente pode chamar de santidade, né? Ou aquilo que se assemelha à vida do Cristo é exatamente isso que a gente está falando aqui. Estou repetindo isso para fixar mesmo, né? Que é o martírio. Como você sabe que alguém de fato se identificou com o Cristo? Se ele morreu, no final das contas, né? Se ele morreu pela fé, tá? Ocorre que num certo momento da história,
começa a aparecer uma outra manifestação possível dessa identificação com Cristo, tá? Uma outra manifestação possível chamada a vida monástica. Então veja, vamos lá. Para se identificar com Cristo, morte. E era assim que a coisa... Basicamente, você não estaria identificado com ele se você tivesse vivido muito. Como quem diz, olha, não deu o máximo, né? Você não deu o seu máximo, não pregou o evangelho, não anunciou a boa nova, não viveu segundo que essa religião ou que esse Deus pregou, então você sobreviveu. Perfeito? Num certo momento da história, ali no século IV, no início do século IV, aparece uma outra possibilidade de manifestação. Atenção, uma possibilidade de manifestação que não foi ativamente buscada. Teve um sujeito, não sei se vocês leram o livro, eu li esse livro há muitos anos. Aliás, antes até... Bem, estava no início da faculdade, comecei a me meter com bolsa de valores lá no início da faculdade, e aí tranquei a faculdade para operar a bolsa de valores, e depois um amigo meu também do ITA saiu, trancou o ITA, a gente montou uma gestora. E um outro amigo da faculdade, médico também, olhou para aquela minha vida e deve ter pensado, o Ítalo vai se perder, né? Tá muito preocupado com dinheiro e com coisas materiais. Então, ele com carinho, ele me chamou um dia e falou assim, olha, eu trouxe para você um livro que tem lá na minha casa, dos meus pais, que eu queria muito que você lesse. E ele foi explícito, falou exatamente o que eu falei, olha, eu queria que você lesse por quê? Porque esse negócio de dinheiro vai te levar para perdição. Então, lê esse livro aqui que vai te ajudar, perfeito? E o livro chama-se Os Santos que Abalaram o Mundo, do René Philip Miller. Não sei se vocês leram esse livro ou não. Conhece o livro? É um livro que vale a pena ler, tá? É um livro que vale a pena ler mesmo. Esse livro conta a história de 4 santos. E um deles, que foi o que me chamou mais atenção na ocasião, não era o que ele queria que eu tivesse lido, ele queria que eu tivesse prestado atenção num outro santo lá, né? Mas o que me chamou a atenção foi a vida do Santo Antão. Quando eu olho para essa imagem do eremita, a imagem que vem na minha cabeça no primeiro lugar é a imagem do Santo Antão, tá? Então, Santo Antão, não vou contar a história do Santo Antão inteira aqui, porque é uma história realmente espetacular, tem muitos desdobramentos, mas Santo Antão, a gente pode localizar que ele foi o primeiro, pelo menos que a gente dá nome, a ter uma vida identificada com essa vida nova do Cristo, que não foi martirizado. É como se ele tivesse inaugurado uma nova modalidade, fazendo uma coisa nova, perfeito? Que mantinha essa possibilidade de identificação com isso que a gente está chamando do Cristo, tá? Que daqui a pouco a gente vai desdobrar também. Santo Antão, a gente pode falar, ele foi um eremita. Ele foi um eremita, então ele é um sujeito que, olha só, isso que é curioso, ele vai para o deserto buscar essa identificação sem as relações, ok? Ele vai buscar essa identificação com o Cristo entre as areias, entre a pouca água que ele tem, entre a comida que ele tem que descobrir, na caverna que ele, né, na caverna que ele morava. O que vale a pena notar aqui, quando eu estava lendo lá no livro do Santo Antão, depois busquei outras informações sobre ele, e essa aqui é uma coisa que é importante para a gente ter na cabeça também, que é a seguinte. O Santo Antão, ele entra na vida eremítica, atenção, não como o início da jornada dele de busca da perfeição, hein? Não é assim, Santo Antão tem uma vida dissoluta, tem uma vida maluca, e fala, acho que eu vou então para o deserto para me identificar com Cristo. Não é isso. Santo Antão já era um sujeito excepcional. Dá para a gente dizer na terminologia, né, na mitologia nossa, que ele já era um santo. Ok? E ele fala, olha, ok, vou para o deserto. Vou para o deserto para explorar, atenção, para luz, para explorar esse conjunto de verdade. Vou colocar uma capa. Ok? E o deserto tem uma série de perigos, tem serpentes e tem areias que... A areia pode estar insegura, não sei, quer dizer, pedras soltas, então um cajado. Né? Santo Antão, ele se arma para ir para o deserto. Ele se arma com a lâmpada, que vai investigar a verdade, ok? Ele se arma com o manto, que o coloca numa posição de eternidade, ele está coberto das coisas terrenas. Ele se arma com um cajado, esse aqui que é o truque, no final das contas, do eremita, que não vai para abstração, mas continua muito concreto, preso na realidade, das coisas materiais. O eremita, dá para a gente dizer assim,
Ele é a síntese perfeita entre a especulação científica abstrata e o empirismo, do sujeito que quer fazer ciência com as coisas materiais que se apresentam para ele, ok? Então ele está investigando, ele está na posição existencial perfeita nesse mundo, em vistas ao próximo, perfeito? Em vistas às coisas abstratas e protegido pela transcendência, pelo manto da transcendência. Essa é a figura do eremita, em alguma medida, para a gente. Tá? Então o eremita, ele faz uma síntese, que é uma síntese que, ao meu ver, ela resolve um problema que a Idade Média depois ela entrega para a gente, que é um problema que talvez vocês estejam informados dessa disputa, que é a disputa dos universais, a querela dos universais. É uma disputa que é o seguinte, olha, as ideias, elas existem com consistência ou não existem ideias absolutamente, só que existem são coisas concretas, materiais? Ou seja, existe a cavalidade ou o cavalo perfeito como coisa real, perfeito? Ou não, só existe o cavalo encarnado, é esse cavalo aqui. De tal modo que a pergunta que fica, e essa é a pergunta, no final das contas, que o eremita responde, sintetiza isso, a gente vai ver, ele sintetiza isso de modo perfeito, é o seguinte: existem as leis, atenção, para além do mundo, sem mundo, ou só existe o mundo das coisas concretas e materiais? Tá? O que o saber do eremita, ou que o eremita informa para a gente, ou que ele tenta responder para a gente, ou o enunciado que ele coloca para a gente, que faz que a gente reflita, calma, calma. Na simbólica oculta, ou na simbólica hermética que o tarô traz para a gente, em geral, e esse aqui é uma chave de compreensão dessas coisas, a síntese ou a articulação, ela sempre vai ser a resposta. Provavelmente, as duas respostas são as respostas corretas. Provavelmente são as duas coisas. Por um lado, atenção, por um lado, existe qualquer coisa dentro de mim, que a gente vai dar nome daqui a pouco, existe qualquer coisa dentro de mim, que quando é essa coisa que está iluminada, o que existe mesmo são os conceitos e as abstrações transcendentais. Perfeito? Então veja, quando eu estou pensando em Deus, quando eu estou pensando nas realidades transcendentes, eu falo, olha, o que me interessa saber? Me interessa saber sobre os conceitos, é isso que tem verdade para mim. É isso que me orienta no final das contas. Eu quero saber o que é justiça, eu quero saber o que é a trindade, eu quero conhecer o que é a nobreza, Deus mesmo, né? E aí você tem que descobrir dentro de você. Tem momentos na vida que essa é a luz que está ligada, perfeito? Por outro lado, quando eu estou com a minha esposa, quando eu estou com a minha filha, quando eu estou com os meus filhos, quando eu estou com meus amigos, eu não quero saber da humanidade, eu quero saber dela, né? Eu não quero beijar todas as bocas ou as bocas ideais, não quero beijar aquela boca, né? É aquela. E não me interessa mais nenhuma no final das contas. Eu quero olhar para aqueles olhinhos. Eu quero abraçar aquela pessoinha e não todas as pessoinhas do mundo. Então faz sentido mesmo que o eremita ele esteja munido do bastão que toca nas coisas materiais, nesta pedra solta, nesta serpente que me ataca, nessa manga ou nesse figo que está no pé. Atenção, é esse figo que vai me alimentar. Não é o conceito universal de figo que vai me alimentar, né? Então faz sentido que ele tenha um bastão que vai explorar a concretude das coisas nesse mundo. Mas ao mesmo tempo ele tem uma lâmpada. Quer saber, isso é figo mesmo? O que é um figo? O que é uma pedra? O que é uma... O que é o amor? O que é a justiça? O que é a nobreza? E o que faz a articulação é propriamente a capa. Quer dizer, é esse manto que o coloca na posição existencial do jeito que está destacado do mundo, mas no mundo. Ele está destacado do mundo, mas ele não se confunde com... Ele está destacado do mundo, mas ele não se confunde com o mundo, mas ele está nesse mundo mesmo. Perfeito? Então, essa articulação entre esses tipos essa articulação entre essa posição existencial que é muito própria do homem, e por isso que me parece que a querela dos universais, não quero, pelo amor de Deus, simplificar a questão, porque essa foi uma disputa de 800 anos dentro da igreja, né? Mas parece uma disputa absolutamente tola, no final das contas, né? Tola para o ser vivente, para mim, para você, que tem um caminho para percorrer nesse mundo. A gente não está atrás de uma bancada de faculdade querendo investigar sobre o nominalismo ou sobre o realismo, que são as duas posições precisas, né? Fala, não,
existem sim as ideias enquanto tais, realismo, ou nada, não existe nada disso, isso é só um nome, o que existem são as coisas concretas. Perfeito? O que me interessa não é isso, para mim, né? E para o eremita, no final das contas. Estou falando aqui para mim, que eu quero dizer, eu na posição do eremita, é isso que eu tô, é aqui que eu tô, essa é a posição existencial do eremita. Né? Ok, existe o Clóvis, perfeito? Que é um ser humano, e dependendo do modo, dependendo da relação que a gente esteja estabelecendo num certo momento, eu preciso lembrar que você é um ser humano, e eu vou contar com isso. Mas dependendo de numa outra circunstância, não me importa nada sobre os seres humanos, me importa sobre o Clóvis. E é justamente essa sabedoria que me parece a sabedoria fundamental para que a gente possa caminhar na vida, no final das contas. É isso que o eremita fala. Fala, olha, sem esse tipo de postura existencial, você, no final das contas, você vai estar lançado a duas tentações específicas. A primeira tentação, que é a tentação da idolatria, e uma segunda tentação, que é a tentação do ateísmo. São duas tentações muito próprias do ser humano. Tá? O que seria a tentação da idolatria? A tentação da idolatria é o seguinte, olha, o que importa mesmo são as coisas desse mundo. Esse mundo ele é bom. Esse mundo tem todo o sabor, tem toda a riqueza, tem toda a nobreza, tem toda a cor, tem todo o gosto e tudo que eu preciso está aqui nesse mundo, no mundo material, no mundo das coisas que existem. A outra tentação é, não. Deus está lá longe e tem esse mundo é desinteressante, eu tenho que buscar Deus que está em outro lugar, que não está nesse mundo. Perceba que é sutil a coisa. É muito sofisticada essa questão, é sofisticada mesmo. Porque olha só, atenção. Não. Deus existe, criou o mundo e esse mundo não vale nada. O que vale é Deus. Olha, seja honesto no sentido de investiga o movimento interno e tenta imaginar uma vida inteira levada com esse tipo de pensamento. Tu vai acabar não tendo nenhuma coisa nem outra. Daqui a pouco você não está mais acreditando em Deus, inclusive. Você não está vendo nada, no fundo, né? Quer dizer, nada aqui tem sabor, tem valor, tem cor, tem significado. E a verdade é que você não tem acesso direto a Deus mesmo. Você vai acabar virando ateu, no final das contas. Você vai se desinteressar no final, você vai contar o teu sofrimento e falar, mas que sofrimento não importa. É porque tem Deus. Brinca disso por muito tempo para ver o que acontece com o teu espírito. Mas morreu o filho, mas também você não sabe que são assim as coisas no mundo? As pessoas morrem, né? Fiquei pobre, mas é assim mesmo, fica pobre mesmo, não tem... Ganhei na Mega Sena, mas isso é só dinheiro, não é nada. Consegui um emprego bom, mas também o que adianta? Você vai trabalhar, depois vai morrer, o que importa, o que tem que fazer é buscar Deus. Parece uma posição existencial de alguém muito superior, né? Quando é contada assim. Não soa como, essa pessoa é muito evoluída. Isso tende a não funcionar. E o inverso parece bem óbvio. Fala, não, todo esse mundo tem sabor, só as coisas daqui têm sabor, é só isso aqui que me interessa. Evidentemente você vai virar um idólatra. Então, pronto, o que o eremita fala pra gente? O eremita ele é um sinal, no final das contas, pra gente investigar esses dois movimentos dentro da gente. É um sinal para investigar essas duas coisas. A primeira é a quantidade de desprezo que eu tenho no mundo com uma justificativa de que só o que importa é Deus. Olha o que eu estou falando, hein? Atenção, o eremita, em tese, é o sujeito que sai do mundo e vai para o deserto. Né? Para encontrar Deus no deserto. Mas no deserto tem mundo. No deserto tem mundo. Ele não está em outro lugar, ele não está no mundo cósmico, no mundo abstrato.